Muito bem, hoje, dia 19 de agosto, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus nos coloca diante dos olhos que na comunidade dos seus seguidores não há privilégios. E a inveja é um perigo a ser combatido. De fato, Jesus nos mostra, então, que Deus é bom e trata a todos de forma igual. Deus nunca comete injustiças, mas nós, muitas vezes, nas nossas concepções, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, somos egoístas, queremos privilégios, somos arrogantes e nos consideramos superiores aos outros. Então, a parábola de hoje nos coloca em relevo. Diante de Deus, todos somos iguais. Os operários da primeira hora, da última hora, os que trabalharam mais, os que trabalharam menos, contam com a misericórdia, o amor e a salvação de Deus. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu os outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que é justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desconcertante esta parábola, não é, meus amigos? De fato, se formos olhar com os olhos humanos, o patrão cometeu uma injustiça, igualando os últimos, que trabalharam apenas uma hora, com os primeiros, que trabalharam o dia todo. Mas a perspectiva aqui não é estreita assim. Não se trata do trabalho em si, mas se trata da messe do Senhor e do quanto o Senhor ama a humanidade e oferece a sua salvação a todos, aos que se converteram antes, aos que se converteram depois. A salvação de Deus é a mesma para todos. E aqui o que ele combinou? Uma moeda de prata para cada um. Não disse que daria mais ou menos. Essa expectativa estava no coração daqueles que trabalharam o dia todo, quando viram ele entregar a moeda de prata. Aos últimos falaram: bom,
Nós que trabalhamos mais, vamos receber mais, logicamente. Essa é a lógica do mundo. Mas Deus está fora da lógica do mundo. Deus confunde a lógica do mundo. E, portanto, o que Deus combinou, o que Deus nos ofereceu, Ele cumprirá. E o que Deus combinou, o que Deus nos ofereceu, foi a salvação plena, junto de si, a libertação de nossos pecados. Aqui, 2 pecados que nós devemos estar atentos. Em primeiro lugar, a presunção, o egoísmo e a ambição. Por verem os outros receberem mais, acharam que também receberiam mais, tinham essa expectativa de encher os bolsos. Isto é ambição. A ambição não cabe no coração cristão. O coração cristão é justo, usa os bens que Deus lhe oferece, mas sem se apegar a eles, sem querer acumular. E o outro perigo é a inveja. A inveja, porque é isto que Deus aqui diz a um dos operários. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Está com inveja deste outro que trabalhou pouco? Está com inveja deste teu irmão porque recebeu o mesmo que ti e tu querias receber mais do que ele? A inveja, ela enegrece o coração. A inveja tira a solidariedade. A inveja nos fecha em nosso egoísmo e por isso ela é um dos pecados capitais. Por isso ela está entre os pecados capitais. Porque ela nos tranca em nós mesmos e nos faz odiar o irmão por aquilo de bom que ele recebeu de Deus ou por aquilo que ele tem na vida. Nós devemos pedir a Deus que nos liberte da inveja, que não nos faça olhar para os nossos irmãos com um olhar cobiçoso, mas sim com o olhar de Deus, o olhar generoso e gratuito. Que Deus nos liberte verdadeiramente de todo tipo de inveja, sobretudo dentro das nossas comunidades. A inveja pode causar divisões e destruir a comunidade, pode dividir a comunidade contra si mesma. E nós recordamos então que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Então nós, operários na vinha do Senhor, nos alegremos com os irmãos que junto conosco recebem de Deus a salvação eterna. Não importa se converteram antes ou depois, se pecaram, se erraram, se caíram. O importante é que se converteram, se arrependeram do pecado e buscaram em Deus a sua salvação. E por isso todos merecem a salvação de Deus. Que Deus nos dê a graça então de termos um coração generoso e aberto para compreendermos esta lição que Jesus nos dá hoje nesta parábola. Deus abençoe a todos.